Se você é um empresário, você anuncia sua empresa no Google, você sabia que hoje negativar a palavra-chave praticamente não funciona mais? Você sabia dessa? Você faz isso, você negativa algumas palavras-chave aí para você colocar suas campanhas no ar? Eu vou te falar aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar por que isso acontece. E isso vai continuar acontecendo, porque isso é apenas mais uma das atualizações do Google, tá? Que ele está fazendo algumas atualizações nos últimos anos. E vou te falar, vou te mostrar como a gente lidar com isso, como a gente deve proceder em relação a isso, né? Então você não precisa ficar desesperado, isso não é o fim do mundo para você na sua campanha, não vai despencar o seu resultado com isso. A gente só precisa saber como se adaptar para essa nova realidade do Google, que tem, isso está totalmente relacionado também com correspondência de palavra-chave, ok? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, vou te mostrar uma conta de um cliente meu, como que a gente faz hoje, vou te mostrar o que acontece na conta dele hoje e como que eu trabalho com essa questão da negativação de palavra-chave e da correspondência de palavra-chave. Então, é o seguinte, primeiro, antes de mostrar a tela, a correspondência, a negativação de palavra-chave está totalmente relacionada com a correspondência de palavra-chave. Correspondência que a gente tem hoje é correspondência ampla, a palavra-chave sem nada, nas pontas, né? A correspondência de frase, que você coloca ela entre aspas, a palavra entre aspas, e a correspondência exata, que você coloca entre chave. Então, nós temos esses três tipos. Hoje, quando você usa correspondência exata, e é a que eu mais uso, vou até compartilhar aqui agora, sim, para vocês verem, eu uso muito a correspondência exata. Você pode ver que nessa conta, que é uma conta de vidraçaria, esse é um grupo de anúncios que eu tenho outro também sobre outro serviço dele, mas nesse grupo de anúncios a gente está usando a correspondência exata para vidraçaria em São Paulo. Eu estava falando que a negativação está totalmente relacionada hoje com a correspondência de palavra-chave. Por quê? Quando eu uso correspondência exata, teoricamente, eu estou falando para o Google que eu quero que ele traga pessoas, um público que procure exatamente por aquela palavra, aquele termo que eu determinei para ele. Então, quem ele deveria mostrar para mim aqui? O meu anúncio deveria aparecer para quem? Para pessoas que procuram por vidraçaria em São Paulo, somente para esse termo de busca. Só que hoje isso não acontece mais, nem na correspondência exata. Se você estiver usando uma correspondência ampla, então, não adianta, você pode negativar todas as palavras, todas que você tiver disponível, que você não vai ter resultado nenhum. O resultado que eu digo é, essas palavras não vão ser negativadas. Elas vão continuar aparecendo na busca. O seu anúncio vai continuar aparecendo mesmo para aquelas palavras negativadas. E se você estiver usando a correspondência de frase, também vai ter mais ou menos o mesmo efeito. Você não vai conseguir, você não vai ter sucesso nessa negativação de palavra-chave. E é por isso que eu falei que isso está totalmente relacionado com correspondência de palavra. Correspondência de palavra-chave. E aí eu vou te mostrar aqui. Eu estou usando a correspondência exata. Olha o público que ele traz para mim. Quando eu venho aqui em termos de pesquisa, se você não sabe, é aqui que a gente vê, em termos de pesquisa, as pessoas que chegam para a gente. Aqui ele está mostrando para quem que ele está mostrando o meu anúncio. O meu anúncio aparece quando as pessoas procuram por esses termos aqui. Então, logo na primeira eu já tenho aqui, vidraceiro São Paulo. Teoricamente, ele não deveria mostrar. Aí não tem relação com negativação, porque eu não negativei essa palavra. Mas, teoricamente, ele não deveria mostrar o meu anúncio para quem procura por vidraceiro em São Paulo. Por quê? Porque a minha palavra-chave é vidraçaria em São Paulo, correspondência exata. Eu quero pessoas que procuram exatamente por isso. Mas ele mostrou. Para mim tá bom. Por quê? Porque isso é um público que me interessa. Quem procura por vidraçaria é quem procura por vidraceiro. E a inteligência do Google está identificando que isso é um bom público para mim. E realmente é. Então, essa alteração, essa evolução, que é a evolução da inteligência do Google, que está acontecendo hoje e que é boa. Ela é uma inteligência boa, é uma alteração boa. Apesar de tirar um pouco esse nosso controle de negativação de palavra, de correspondência, mas é uma boa alteração, um bom caminho que o Google está tomando aí. Além disso, tem essa outra aqui, ó, empresas de vidros em São Paulo. Eu não coloquei esse termo. Ele não deveria mostrar o meu anúncio para quem procura por esse termo aqui, empresas de vidro em São Paulo, mas ele mostrou. Mas também é um bom público para mim, eu acredito. Empresas de vidro em São Paulo, pessoas que procuram por isso, empresas de vidro talvez estejam procurando por vidraçaria. O que eu quero dizer com isso? Voltando aqui à minha tela. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que hoje, se você estiver usando a correspondência de palavra-chave exata, talvez se você negativar alguma palavra-chave que tenha relação muito direta com aquele serviço, vamos supor que esse caso aqui, esse exemplo, se eu negativar a palavra vidraceiro, provavelmente o Google não vai respeitar isso. Ele provavelmente não vai respeitar e vai continuar mostrando meu anúncio para pessoas que procuram por vidraceiro em São Paulo. Por quê? Porque tem relação, a inteligência dele identificou que isso tem relação com o meu anúncio,
o meu serviço, para mim, é um bom público. Então, provavelmente, ele vai ignorar isso e vai continuar mostrando o meu anúncio. E aí, se você trabalha com outro tipo de correspondência de palavra-chave, ampla, fuja da ampla, não use mais a ampla. Hoje, pelo menos hoje, não use mais a ampla. Ou correspondência de frase eu também não uso. Pouquíssimos casos, só quando eu tenho um segmento com uma palavra-chave que tem muito pouco volume e eu não consigo muitas palavras, são poucas palavras que eu posso usar qualificadas e tem pouco volume em uma cidade pequena. Então, aí sim, talvez eu use até a correspondência de frase. Mas se você estiver usando essas duas correspondências, ampla e correspondência de frase, provavelmente você negativar a palavra-chave não vai funcionar para você. Você não vai ter resultado. Você vai negativar, ela vai aparecer de novo. Você vai negativar, ela vai aparecer de novo. Então, como você faz, como você lida com isso? Como você resolve esse problema da negativação de palavra-chave? Hoje, eu ainda faço, em alguns casos. Eu ainda negativo algumas palavras. Se aparecer, se ele entregar o meu anúncio para um público que não tem nada a ver, para um termo que não tem nada a ver com aquilo que eu quero. Aí eu até negativo, porque eu sei que aí sim, na correspondência exata, aí provavelmente ela não vai aparecer mais. Como você faz? Primeiro, use a correspondência exata, se for possível, somente. Claro que isso depende do seu segmento, depende do volume de busca, depende da cidade que você está. Mas usando a correspondência exata, você já filtra bastante isso, você já consegue delimitar para quem que o Google está entregando o seu anúncio. Já fica muito melhor. Então, fuja da correspondência ampla e da correspondência de frase. Negativação de palavra-chave. Negative as palavras-chave que fogem muito daquilo que você está anunciando. As palavras que têm relação, que sejam boas para você, mas que sejam variações, como aqui ele está mostrando, variações, olha, vidraceiro em São Paulo. Ele está falando aqui, ó, variante aproximada. Ou seja, não é a palavra exatamente que eu coloquei, mas é uma variante aproximada. Então, essas variações, não negative, não adianta você negativar, que você não vai conseguir eliminar, tá? E nem faz tanto sentido também, dependendo do caso, nem faz sentido você negativar. Você não vai conseguir eliminar essas palavras da sua busca, ok? Então, hoje, o vídeo mais rápido, um vídeo aí te mostrando falando sobre negativação de palavra-chave. Hoje, ela praticamente não funciona mais, principalmente se você estiver usando correspondência ampla e frase. Ela não vai funcionar mesmo. Então, use sempre a correspondência exata, se for possível, que aí você vai conseguir você vai conseguir ainda negativar algumas palavras-chave, ok? Se isso te ajudou, se você tinha essa dúvida, compartilha, dá um like pra gente, se inscreva no vídeo e dá essa força aí pro canal, ok? Valeu!